Fala galera do Promoções, tudo jóia pessoal? Pessoal, atendendo a pedido aí de mais um assinante aí do nosso canal, mais um amigo do canal, hoje eu vou estar falando um pouco para vocês sobre a dieta do trinca-ferro, tá? Tem bastante vídeos no YouTube falando sobre a dieta, mas eu vou passar para vocês o que eu manejo aqui em casa, tá? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa de entender, né, qual que é o tipo de ave que a gente está lidando, né? O trinca-ferro, ele é uma ave onívora, ou seja, uma ave que se alimenta de vários alimentos, desde origem animal, vegetal, sementes e tudo mais, né? Frutas, frutos, folhas, a variedade de alimentos que ele se alimenta é muito grande. Porém, tá? Apesar dessa grande variedade, dele ser um pássaro onívoro que teoricamente se alimenta de tudo, algumas publicações elas dizem que a maioria dos pássaros que foram capturados e feitas amostras do seu estômago foram feitos o quê? Foram achados dentro dos seus estômagos insetos, folhas verdes e frutos, tá? Então a gente vai partir daí, do que ele acha mais ou menos na natureza, tá? Por causa do território que ele ocupa. Ele é uma ave de ambiente que vive em beiras de bordes de mata, tá? Não é um pássaro que vive muito mata dentro, geralmente é nas bordas, né, da Mata Atlântica. Então a gente tem que analisar tudo que o pássaro encontra nessas áreas, tá? Existem sementes, sim, existem sementes nas bordas, né? A gente conhece bastante. Tem sementes de capim-colonial, sementes de braquiara, em alguns alagados também você vai encontrar a navalha de mico, tá? E outras plantas também, né? O seguinte, na gaiola a gente tem alimentos específicos para essa ave, né? Que são os alimentos extrusados. É de grande importância, hoje em dia, a administração desses alimentos, devido ao seu correto balanceamento de nutrientes, de macro e micronutrientes, né? E também o nível de energia e de proteína que esses alimentos oferecem, tá? Uma coisa que a gente deve considerar em relação às alimentações extrusadas é o seguinte: aqui em casa eu tenho usado geralmente aquela Alcon Top Life, tá? Não é propaganda, mas eu vou passar para vocês o que eu tenho usado hoje. Existem outras ações ótimas também no mercado, no Trópica, existem as rações também da Nutron, né? A Saporito, apesar de eu achar o grânulo muito grande, tá? É uma boa ração, não para época de muda, por causa do grânulo. Às vezes a ave começa a molhar muito a comida, né? Por causa da dureza às vezes do grânulo. Mas existem várias, né? Existe a Megazol, existem várias ações, tá? De extrusado dedicado a trinca-ferro, que são de ótimas qualidades, tá? Porém, só a ração extrusada não é ideal para essas aves, tá? Então, o que eu ponho em casa? Em casa eu ofereço um alpiste, tá? Não é todo dia, mas eu procuro oferecer alpiste. Eu ofereço o cânhamo muito de vez em quando, tá? Porque às vezes pode dar uma ressecada na ave, mas muito de vez em quando, tá? Que eu sei que é uma semente também que ela é saudável desde que controlada a sua quantidade, correto? O cártamo é uma ótima semente. Por incrível que pareça, muitos dizem que não, mas a semente de girassol também é uma ótima fonte de proteína e de gordura para essas aves, contanto que seja controlado o fornecimento, tá? A semente de girassol, se muitos não sabem, ela é muito rica em vitamina E, tá? Então, às vezes, alguns trinca-ferros aí você tem o caso de trabalhar com algumas rações, e o pessoal que trabalha só com a ração extrusada, às vezes
acontece um pouco de casos de infertilidade, vai depender da fisiologia da ave, tá? Às vezes ela tem uma necessidade maior, tá? De gorduras, tá? Para poder estar produzindo aí a testosterona dela. E cada fisiologia é uma fisiologia, né? Igual nós, né? Cada um funciona de um jeito. Alguns alimentos que vão bem para mim não vão bem para o meu irmão ou para minha esposa. Então a gente tem que perceber também, na sua ave, tem que ter a observação de ver qual alimentação você percebe que o organismo dela responde melhor, tá? Você vai ver pelas fezes, né? Fezes firmes, não muito aquosas, tá? Fezes às vezes com às vezes algum cheiro, porque tem alguma coisa que não está bem digerida na fezes. Fezes também esverdeadas, você tem que tomar cuidado se você não está fornecendo alimentação de legumes e verduras, tá? Você deixa uns 3 dias sem fornecer isso, e se estiver colocando fezes esverdeadas, provavelmente a sua ave pode ter uma patologia de fígado, ou seja, um problema no fígado, tá? Desde uma intoxicação a uma patologia realmente, tá? Você tem que tomar cuidado com aves gordas, tá? Muitos trinca-ferros não engordam, mesmo você oferecendo sementes de contínuo para eles, né? Como o cártamo, ali, o alpiste, ou a perila, mesmo a perila que tem uma proteína bem grande, né? Se não me engano são 30% de proteína em 100 gramas a perila. E é um ótimo semente, principalmente por parte intestinal, tá? Eu forneço para minhas aves, tá? De vez em quando eu estou sempre fornecendo, porque ela faz muito bem para a ave, mas tem que se tomar cuidado com cada pássaro, tá? Existem pássaros que eles têm um metabolismo mais acelerado e existem pássaros que têm um metabolismo menos acelerado, tá? É como se fosse um hipo ou hipertiroidismo ali, tá? É só para vocês entenderem o conceito. Então algumas aves engordam com facilidade, principalmente durante a fase que elas não estão cantando, tá? Eu já tive casos aqui de aves minhas fora da época de canto, né? Na época deles estarem cantando, engorda muito. Tá? E mesmo você, às vezes, controlando o nível de proteína, tá? O nível de energia da ração, são aves que têm essa tendência a engordar fora de época. Tá? Uma coisa interessante também para o trinca-ferro é não fornecer frutas toda hora, tá, pessoal? Se vocês não sabem, as frutas, por causa de conter a frutose, tá? E porque fica exposto ao alimento que o passarinho está colocando o bico ali toda hora, pode ajudar no crescimento bacteriano e fúngico, às vezes nas aves, tá? O excesso de frutas na gaiola. E você tem que controlar isso por causa dele não começar só a comer a fruta e acabar tendo um desbalanço proteico na sua dieta, tá? Faltando às vezes minerais e proteínas na dieta. Outra coisa interessante, além da sujeira também, né? Que às vezes depende da fruta que você coloca, o passarinho, né, faz uma sujeira na gaiola. Então você tem que ver em primeiro lugar o bem-estar da ave, né? Então pouca fruta. Eu procuro dar fruta mais agora, tá? Na época da primavera. É o que eu sempre falo nos vídeos, tá? Você está numa época aí pré-reprodução. A gente acompanha os pássaros na natureza, né? Quando eu saio para filmar, para gravar. Então eu estou sempre observando, né, pessoal? Eu tenho observação de campo e tenho observação também aqui em cativeiro, né? Que a gente reproduz. As aves na natureza, a maioria agora nessa parte, principalmente aves aí de dieta mista, eles se alimentam muito de frutas, né? O sabiá, o tiê, o trinca-ferro, tá? O sanhaço-frade, entre outras aves, tá? Por quê? Também por causa da plumagem. O que tem nas frutas? Muito beta-caroteno, tá? Nós sabemos que as aves necessitam também da plumagem para poder fazer o seu cortejo com as fêmeas e tudo mais, entendeu? E esse beta-caroteno, ele também vai ser acumulado nas penas, tá? Vai dar coloração, vai dar mais vivacidade para a ave, além dos benefícios também, das vitaminas, né? Preparando eles para a época de reprodução. Que não sei se vocês já observaram, mas às vezes na natureza, pássaros em reprodução costumam ficar com a pena feia. Por quê? Porque ele passa muito tempo cantando, não se alimenta direito, acaba tendo uma dieta, na maioria das vezes, baseada em insetos, né, que são proteínas, mas faltam outros nutrientes,
que às vezes são encontrados em plantas, em sementes, em frutos, né? Então, às vezes, durante esse período, você vê que o organismo deles debilitam bastante, tá? Inclusive, é um conceito ecológico, né? Que quando é muito gasto, muita energia durante a parte de reprodução, essa energia ela não pode ser transformada para a parte de sobrevivência, tá? É o que a gente, já no cativeiro, a gente sabe há muito tempo, que se você deixar uma fêmea reproduzir muito numa temporada, você pode esgotar a fêmea, né? E às vezes acontecer até um óbito da fêmea, né? E isso na natureza é uma verdade. Também na natureza, se os pássaros não equilibrarem essa energia despendida na reprodução, muitos deles acabam também morrendo na natureza, por patologias, por causas nutricionais, né, que favorecem o quê? Algumas doenças acometerem eles, até por causa de tempo, intempéries, de chuva, frio, tá? Então isso é muito interessante também. Outra coisa importante é em relação a verduras, frutas e legumes. Você pode oferecer uma vez por semana, 2 vezes por semana, tá? Eu não ofereço demais, pessoal. Sinceramente, eu acho assim, toda vez que você fornece frutas e legumes, eles acabam, é lógico, favorece bastante, principalmente pepino aí, né? Couve, muitos gostam de abobrinha, tem café que gosta de abobrinha. Aqui em casa eles comem de tudo, até batata doce, às vezes quando eu forneço, tá? Porém, não é sempre que eu estou fornecendo esses alimentos, tá? Que teve uma época que eu fornecia muito alimento variado e eu tinha às vezes problema de dar algumas doenças, de vez em quando tinha sempre aparecendo alguma coisa. E depois que eu mudei essa alimentação, procurei manter uma alimentação mais seca, uma alimentação mais controlada, graças a Deus diminuiu muito, eu não tenho tido problema de patologia em cativeiro aqui em casa, tá? Até pela parte higiênica, né? Umidade da gaiola, essas coisas, né? Que favorece às vezes a proliferação de alguns patógenos na gaiola. Uma coisa também que eu acho interessante falar, tomar cuidado com misturar muitas rações diferentes, tem pessoal às vezes que dá a ração de curió, tem café, a ração de não sei o que, tem café, não mistura muita ração. Pessoal, toma cuidado sempre com a questão do ferro, tá? Essas são aves que na natureza eles costumam tomar água em ribeiros, na beira de matas. E para quem não sabe, geralmente nesses ribeiros, na beira de matas, são cobertos, o seu substrato, o fundo dos ribeiros, são cobertos por folhas, tá? E essas folhas, elas liberam algumas substâncias que inibem a absorção do cálcio. Do ferro, tá? Então, essas aves costumam ter uma sensibilidade a ferro. Então, se você dá uma ração muito rica em ferro, você pode estar atacando o fígado da sua ave, correto? Tenebro, principalmente na época de reprodução, pode dar bastante tenebro, tá? Se você tiver uma ave que não tem problema de engordar, você pode fornecer tenebro para ela todos os dias, se quiser. Ajuda a ave por causa da proteína animal, que são aminoácidos diferentes dos aminoácidos vegetais, tá? Você pode usar também, eu não costumo usar complexo vitamínico em água aqui, tá? Às vezes o que eu faço, pessoal, é fornecer, muito de vez em quando isso, tá? Mas na época às vezes de reprodução, fornecer aquela papa de ovo para eles por causa da proteína animal, tá? Ter uma maior concentração de proteína animal. Outra coisa é se você puder fornecer rações que tenham a base da sua proteína de fonte animal e não a base da proteína texturizada de soja ou da soja, farelo de soja, é melhor, tá? Porque a gente sabe que a soja contém fitoestrogênios, tá? E eles influenciam na sua ave, tá? Influencia na reprodução dos machos, baixa a testosterona dos machos. A gente vê às vezes que pássaros que só comem estruzado ou tem a dieta baseada só em estruzado, cai a agressividade da ave, a territorialidade dela também diminui. Às vezes ela canta muito, mas ela não tem fibra. Às vezes se entra outra ave no território, ela não está com a testosterona alta, você vê que o espigão não baixa tanto. E acontece como aqui em casa eu já percebi casos de infertilidade, que às vezes o macho gala, tem 4 ovos, nasce 1, nasce 2, tá? E aí vocês voltam às vezes a colocar semente na dieta dele, você percebe que isso daí já melhora, tá? Então é legal a gente fazer um manejo com inteligência, tá? Ração estruzada é ótima, é bom, mas tem que ser moderada, não pode ser a única fonte
de alimentação das suas aves, correto? Bom, pessoal, água sempre limpa, né? Tomar cuidado com a higiene, cara. Tem café uma ave que suja bastante a gaiola, né? Até por causa dessa dieta. Tomar cuidado com dietas excessivas de sementes ou dietas muito duras, tá? Ração com grânulo muito grande. Você vai ver que às vezes pássaros que comem aquela estruzada, que o pellet é muito grande, tendem a desenvolver apivite, tá? Que é aquela calosidade na língua da ave. Então, rações com grânulo menor, você vai perceber que a sua ave se alimenta bem melhor e ela não tem caso de pivite, tá? Eu já tive caso de começo de pivite, mas de aves que eu peguei de outro criador, tá? Que utilizava rações com grânulo maior. Tá? E aqui em casa a ave ficou comigo 7, 8 anos e nunca teve problema nenhum. Tá? Então é legal isso daí. Por quê? Porque o pellet ele não é como a semente. A semente ela tem uma forma já que o bico mecanicamente ela não é dura. Ela tem um vinco da semente que ela abre fácil. Então a ave, por causa da mecânica do bico, a hora que ele dá aquela forçadinha ali na quina dela, ele usa a língua mais para manipular a semente. Tá? Aí ela racha. Né? Você pega a semente, já só se apertar ela nas quinas, ela abre. Então a ave já tem esse macete. Mas quando você coloca rações que não tem essa capacidade, que ela precisa de ficar realmente manuseando ali com a língua, apertando, você vai ter esse problema de calosidade na língua do pássaro, correto? Em relação à vermifugação, pessoal, eu vermifugo uma vez por ano, tá? Não costumo usar anticocídico nas aves, a não ser que o pássaro apresente alguma anomalia, algum comportamento estranho ou perceba as fezes dele alteradas, tá? Eu não costumo usar, correto? Não costumo usar nas minhas aves como preventivo, porque eu sei que isso daí pode causar resistência, tá? Os cocídios, eles também, com o tempo, você vai ter uma resistência se ficar usando o mesmo medicamento sempre, tá? De uso constante. Então a gente tem que tomar esses cuidados no cativeiro. Enquanto não for necessário o medicamento, não use. Tá? Esse negócio de ficar usando para prevenção, não existe isso aí. Tá? O manejo inteligente, você está sempre fazendo o controle. Tá? Você faz os exames parasitológicos na sua ave, principalmente se você compete. Tá? A sua ave está exposta aí ao contato com outras aves. Lembrar sempre de quando você pegar alguma outra ave nova, até pegou, transferiu aí de algum criador, trouxe para sua casa, pessoal, deixa em quarentena, tá? Se possível, fazer um exame parasitológico antes, para ver se essa ave não tem nada, tá? Principalmente micoplasmose, algumas doenças que são transmitidas de ave para ave, tá? Então, assim, é necessário às vezes algum certo cuidado. Se você tem um plantel muito bom, um plantel já organizado, estável, que tem reprodução, que você não tem problemas de doenças já há um bom tempo. Então, pessoal, todo cuidado é pouco, tá? Tome muito cuidado com as aves que vocês trazem para casa, tá? Às vezes também o banho com vinagre também, tá? Eu coloco o vinagre de maçã e também é bem legal, é interessante. Outra coisa também que é legal contra ácaro, pessoal, não sei se vocês conhecem, né? O pessoal usa às vezes em cachorro, né? Principalmente em sarna demodésica, uma macetinha agora, é aquele melão de São Caetano, sabe? As aves comem a semente dele, mas também com ele você pode fazer, bater no liquidificador as folhas do melão de São Caetano, fazer uma água, coar tudo aquilo, e misturar um pouco na água e dar também na água para os pássaros tomarem banho, tá? Se a sua ave aceitar de boa tomar banho, é legal também, tá? Que ele é usado bastante para sarna. E como a sarna é um ácaro, tá? Então vai servir aí para ácaros de pena, tá? E possíveis também infestação às vezes por aquele ácaro que parasita às vezes a perna das aves, né? Com certeza aves que tomam banho de forma correta não tem isso, né? Mas para aqueles que já pegam alguma ave que está com esse problema, também é interessante colocar, tá? Outra coisa. Uma coisa interessante também de se fazer de vez em quando, se você tiver a oportunidade, é dar uma misturada nas ações, tá?
A gente sabe que existem formulações diferentes, tá? Proteínas de diferentes fontes, tá? Algumas usam mais ovo, outras usam farelo de carne e ossos, tá? Outras usam texturizado de soja, farinha de minhoca. Então existe uma diversidade muito grande de proteínas. Então o que é interessante também? Se você puder pegar as ações de melhor qualidade, tá? E dar uma misturada nelas, ver, lógico, a quantidade de proteína delas, se não é muito diferencial. O ideal, pessoal, em cativeiro, exceto em fase de reprodução, principalmente para fêmeas, tá? Machos, existem alguns estudos já que provaram que a quantidade de proteína muito elevada durante a fase de reprodução nos machos pode diminuir o tempo de fertilidade dos pássaros, entendeu? Acaba diminuindo a testosterona, até por causa de às vezes engordar um pouco a ave, e ele pode apresentar casos de oligospermia, correto? Então é interessante observar todas essas coisas. É interessante observar também que a parte de termogênese da ave, ou seja, o metabolismo dele que queima de calorias, também funciona através do voo, né, pelos músculos esqueléticos, né, uma grande via aí de termogênese em aves. Então, se você tiver com uma ave gorda também, legal colocar num gaiolão para ele voar, entendeu, pessoal? Diminui a quantidade de alimento rico em gordura, tá? E principalmente a quantidade de proteína oferecida, correto? Você dá uma diminuída nisso. Joga em torno de uns 13% de proteína, correto? E oferece voo para o pássaro. Tá? Você pode oferecer alguns tenébrios também, né, para suprir. A ave não cientista faz isso gradativo, mas também serve para você poder emagrecer um pouco essa ave, correto? Bom, pessoal, basicamente é isso que eu tinha para passar para vocês. Depois, se tiver alguma dúvida, vocês colocam no comentário aí, eu vou procurar estar respondendo para vocês à medida que for dando. E é isso, galera, beleza? Mais um vídeo aí para atender aí as dúvidas do pessoal do canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto, valeu!